Pessoal, mais um vídeo aqui da Ortopedia Comportamental, junto com a doutora Isabela Castelli, nossa psicóloga. E hoje nós vamos falar um assunto que é assim, ó, como é que é do ponto de vista psicológico o paciente ortopédico? Eu vou contextualizar aqui, né, com toda a bruteza, a rispidez ortopédica, o que acontece Brasil afora. E vocês estão aí escutando, vendo o nosso vídeo, provavelmente já se depararam com isso. Isabela, vamos pegar um exemplo aqui, aquele paciente que bebeu, pegou a moto, né, acabou batendo num poste, acabou fazendo uma coisa que não devia, teve uma fratura exposta do fêmur, foi parar no hospital do SUS, né? Chegou lá um ortopedista, bem brutão, fez lá o raio-x, olhou aquilo e falou, meu irmão, é o seguinte, tu quebrou teu fêmur, tem que colocar isso aqui, tem que operar, fazer um talho aqui na sua perna, de cima a baixo, e não tem previsão para operar. Tu vai ficar aí um mês esperando, depois nós vamos operar, tá bom? Não enche o nosso saco não, quando chegar a tua vez, você vai ser operado. Show? Tá bom, doutor, entendi tudo que você falou. E o que acontece comigo? Né? O que acontece na cabeça desse paciente? Isabela, conta pra gente aí que você viveu esse lado, né, que é o pós-conduta ortopédica. O que acontece no mundo pós-conduta ortopédica? É um mundo complicado. Pensando primeiro nesse contexto de não ter uma previsão, né, de uma cirurgia, primeiro que eu acho que as cirurgias ortopédicas elas causam muita ansiedade no paciente, porque eles querem saber quantos pinos, é parafuso, é barra, é externo, não é? Quantos meses eu vou ficar assim? Né? Então, assim, como é o meu pós-operatório? E isso vai depender muito, né, da fratura, mas também do momento que você vai tratar, né? Então, vocês falam muito, né, tratando sequela de fratura, né? Então, paciente que já ficou muito tempo internado. Então, esse é um ponto bem importante do pós-comunicação ortopédica. O segundo ponto é justamente um paciente que chega, né, por um trauma que foi causado por uma escolha equivocada, né, uma conduta equivocada, ele é culpabilizado muitas vezes pela equipe, né? Então, tá vendo? Mas estava bebendo e dirigindo, ia acontecer, né? Então, o paciente ele acaba recebendo uma carga de culpa grande, né? Ele já tem que lidar com a sequela que ele tem, a internação que vai ser prolongada, o não saber qual é a recuperação dele e ainda se sentir alvo de né, assim, alguma represália. A ansiedade de estar restrito ao leito, né? Então eu sempre, quando eu cheguei na ortopedia, isso foi uma questão que me chamou muita atenção. O psicólogo normalmente atende, né, a gente fala do sigilo, então a gente atende numa sala, né, resguardado. O paciente da ortopedia, você tem que atender ou em grupo ou você coloca um biombo, ele não sai do leito, né? Assim, a mobilidade dele é muito difícil. Então, ficar acamado, sendo cuidado, né? A gente pensa num paciente jovem que não tinha nenhuma, né, doença conhecida, que não era paciente de nenhuma clínica antes, do dia para a noite ele se vê numa cama, usando fralda, sendo cuidado pela mãe, pela esposa, por um irmão, né? Totalmente dependente de alguém, com uma comunicação truculenta, né? Com uma comunicação ríspida, com algum conteúdo mais agressivo. Então, é um paciente que ele vem muito fragilizado. Quando a gente chega nesse paciente, ele vem muito fragilizado e com muitas dúvidas de como ele vai conduzir aquilo. E depois que me operar, né? Eu vou ter atendimento, eles me operam, eles me acompanham depois, porque, né, a porta de entrada é o trauma, mas e depois? Tem consulta, tem fisioterapia, eu vou voltar a andar, a minha perna vai ficar menor que a outra, meu braço vai mexer, né, vai ficar muito feio, né? Eles olham, eles comparam o tipo de cicatriz, aí, mas olha só como aquele ali tá, né? E assim, não é o mesmo trauma, não é a mesma pessoa, então explicar que ele é um indivíduo totalmente diferente daquele outro, né? Se é o primeiro trauma dele ou não. Então, são aspectos como a gente vem conversando, né? Eu acho de individualizar cada caso, né? A gente não consegue colocar uma fórmula e ela funcionar para todos os pacientes. O que a gente consegue uniformizar é a conduta,
né, do médico. Então, uma comunicação mais assertiva, né, isso pode ser treinado, isso foi treinado dentro da equipe, né, uma comunicação mais clara. Então, você vai chegar no paciente, você vai discutir raio-x na frente dele, não vamos discutir com o residente que não sabe o caso, né, isso gerava muita ansiedade nos pacientes. Então, é um momento de discussão de equipe, né, de aprendizado, é uma visita técnica e educacional. Então, é normal que alguns colegas que não acompanham aquele caso não saibam, né, e muitas vezes é colocado na frente do paciente. E o que você faria nesse caso? Né? E aí, se o residente, né, ou até um já formado, enfim, não vamos colocar toda a culpa no residente, mas se um colega não sabe ou ele diz alguma coisa errada, aquilo para o paciente tem um impacto enorme, né? Então, eu nunca vou esquecer. Você cobaia, né? Eu nunca vou esquecer que teve um raio-x que era um cotovelo e o residente falou que era um joelho. Nossa. Na frente do paciente. E ele aí já sai achando que vão mutilar outra área, vão operar a parte errada, né? Como assim? É esse cara que vai me operar, ele não sabe nem o que eu quebrei. Eu falei, não, calma, ele não é o dono, como a gente coloca o dono do seu caso. Isso aqui é uma visita para a gente conhecer, discutir, tudo vai passar, né, pelos staffs, pelos especialistas, e não vai ser uma pessoa que não te conhece que vai operar. Então, até, né, a forma da gente passar a visita, isso a gente também modificou muito, né? Então, as discussões técnicas, qual é o ângulo, quantos parafusos, que abordagem você vai fazer, a gente fazia isso em separado, dentro da sala, né? A equipe multi inteira participava, a gente tinha uma aula, assim, de ortopedia mesmo, né? O que eles fazem dentro do centro cirúrgico. Mas isso não é discutido na frente do paciente, porque isso causa muita insegurança, muita ansiedade, né? Então, é um dos fatores bem importantes. Eu acho que falta, assim, né? Aquilo que a gente falou. Faltam respostas para as perguntas que surgem do nada. Do nada. E acho que assim, acaba que a gente, acho que aí é um viés, né, do próprio médico, assim, que vai ficando normal, né? Ele olha, isso aqui é para isso, pronto. Na cabeça do médico parece que encerrou a situação, mas na cabeça do paciente começa a surgir todo o problema. E ainda tem uma outra situação, por exemplo, a gente usou um exemplo aqui de um paciente jovem, as questões trabalhistas e financeiras. Porque às vezes o cara geralmente é o provedor da casa. Exato, às vezes o cara tem um emprego não de carteira não assinada, né? Ele faz um bico ali e agora de repente a família está passando sufoco. Sim. A gente já viu isso muitas vezes. Né? Quando é que eu vou ser operado? Cadê meu relatório para o INSS? É um mundo do nada, cheio de incertezas. Muitas das vezes o paciente cria aquela expectativa de que vai operar e acaba não indo. Então, assim, a única forma de melhorar isso é com o diálogo. É você ir lá, olhar no paciente, ter toda a calma do mundo, explicar, entendeu? Repete. Entendeu também? Não. Chama alguém da família, explica a situação, porque ele é inundado da noite para o dia com muitos questionamentos. É que você falou, às vezes ele se sente culpado, né? Porque invariavelmente isso que acontece. A gente, ser humano, olha para o paciente, existem aqueles pacientes que são puramente vítima. O cara tá andando ali na calçada, tudo certinho, o carro sobe e atropela ele, ou o cara tá procurando, né? Ele tem ele assumiu um certo risco, né? Bebeu e dirigiu, foi fazer algo que não devia, pulou, né, de um lugar, de uma cachoeira. Então, existem esses pacientes. A gente sabe que tem, né, um certo julgamento, mas não deveria, porque a gente faz, né, um juramento para atender todo mundo igual, independente do que aconteceu, e isso tem que ser lembrado. E também a gente tem que respeitar essas dúvidas que surgem nesses pacientes. É traumatizante para muitos, assim. Não raro a gente vê histórias assim depois, meu marido, meu pai, meu filho foi atendido no hospital tal, nunca mais quero entrar lá porque foi uma experiência. Cara, a experiência é ruim, sempre vai ser. Mas a gente não pode piorar, né? A única pessoa, assim, as únicas pessoas que escolheram estar ali é a equipe de saúde, né? Somos nós. Então, assim, nenhum paciente quis estar ali. Ele assumiu um risco, mas com certeza ele não assumiu pensando que ia acontecer naquele nível de gravidade. Então, a gente também não deveria fazer esse julgamento de valor. E é interessante porque com o passar da mudança de cultura que a gente teve dentro da unidade,
a gente começou a ficar também intolerante com os colegas que faziam. Isso também gerou um conflito com outras especialidades, mas a gente começou a ficar intolerante com os colegas que tinham essa postura. Então, naturalmente, a gente passava algumas visitas com algumas outras especialidades, né? Então, se é um paciente psiquiátrico, o pessoal da psiquiatria vinha dar o suporte. Um paciente que precisava de antibióticos diferenciados, vinha o pessoal da infecto. Então, enfim, cirurgia geral também, a gente chegou a acompanhar alguns casos, né? O pessoal da plástica. Então, várias equipes vinham e compartilhavam com a gente daquele momento. E quando isso começou a ser cultural dentro da equipe da ortopedia, né, do tipo, a gente não está aqui para julgar se o paciente assumiu um risco ou não, a gente está aqui para tratar o que aconteceu com ele da melhor forma possível, né, dentro de todas as nossas limitações. E eu me lembro que um colega de uma outra equipe veio e era um paciente que estava no isolamento, né? Existe uma divisão dentro do próprio hospital de base dos internos, né, da Papuda, ou se eles vêm do Goiás, né, eles não podem ficar na mesma unidade. Então, a Papuda local no hospital de base, ela é, né, direcionada aos internos do DF, e se vem algum preso do estado do Goiás, ficava, se fosse trauma, ficava ali na ortopedia acompanhado da escolta. E era um caso que estava escoltado, o agente, muito educadamente, quando a gente passou a visita, né, o agente penitenciário saiu do quarto para o paciente ter a oportunidade de perguntar as coisas que ele queria perguntar, né, e respaldado de um sigilo também. E aí um colega de outra especialidade olhou para ele e falou assim: tatuagem de palhaço? Matou quantos? Né? E foi assim, na hora, assim, a equipe inteira repreendeu o comportamento do colega, né? E foi solicitado que esse colega não passasse mais, porque pode ser o perfil do nosso paciente, né? Então, se ele tem alguma questão legal ou não, ele vai lidar com isso lá fora, né? A gente está ali para dar assistência para ele, para fazer a cirurgia dele, para amenizar as dores e as ansiedades e as angústias que ele sente, né? E que são naturais que ele sinta mesmo. Então, assim, o paciente ele não teve nem resposta, acho que ele foi bem de surpresa, e a equipe inteira se posicionou contrária, assim, né, até de defender. Foi assim, um caso que foi muito marcante para mim, pelo estigma que o paciente trazia, assim, né, de ser um paciente com infração de lei, de já estar em regime fechado, de estar acompanhado de escolta, ter, né, toda uma questão assim da gente olhar e pensar, poxa, esse cara não devia ser tratado, tá tirando o lugar de outra pessoa. E foi justamente o contrário, né? A equipe foi para proteger o paciente. E aquilo que a gente já falou em outros vídeos, né? Uma coisa é o cidadão Mário, ele pode achar o que ele quiser achar. Agora, o Mário, na função de Dr. Mário, ele tem o juramento que ele fez e o compromisso de tratar todo mundo igual. E aquilo que você falou, ninguém colocou arma na cabeça de ninguém, escolha, vai ser médico, vai ser psicólogo, você fez essa escolha. E você tem que se portar de tal forma como você fez o seu juramento, né, as suas questões. E isso realmente acontece, né? E a gente até vê de outros pacientes, mas vai tratar aquele lá primeiro. São várias coisas que acontecem, né, depois que o paciente entra no hospital ou tem um problema dele diagnosticado e que muitas das pessoas não fazem nem ideia. Eu acho que talvez uma das coisas assim, que mais marca que a gente consegue ver é a questão da ansiedade, né? A gente está falando muito aqui de SUS, né, porque, vamos dizer assim, é o que a maioria da população brasileira utiliza, mas independente disso, a ansiedade pós uma lesão ortopédica acontece em absolutamente 100% das pessoas. E você vê, o ortopedista, a grande maioria não está, vamos dizer assim, capacitado para tratar isso, pelo menos para reconhecer e dar um norte, né? E eu acho que talvez seja uma das coisas que mais cria problema. E assim, o paciente sofre. E o ortopedista também sofre por não saber lidar, né? Então, fica ansioso também de não ter a resposta de quanto tempo vai demorar para reabilitar, porque não tem como prever, é uma estimativa, mas, né, a gente não é uma máquina, é um ser humano, então vai depender da alimentação, vai depender da suplementação, vai depender se ele vai ter acesso à fisioterapia, se ele vai ter acesso às órteses e próteses necessárias, né? Se a família vai ajudar, se ele é colaborativo no tratamento. Então, assim, é uma estimativa. Quanto tempo, como vai ser,
Vai ser no acompanhamento, e aí né? o pessoal começa a rotular, né? Ah, aquele paciente é o chato. Porra, o cara tá sofrendo, cara. O cara só quer saber algumas coisas, por que ele é chato? Né? Então, assim, a gente tem que parar também de querer simplificar, tirar o nosso da reta. Eu acho que você decidiu ser um profissional de saúde, você tem que entender essas coisas. E é muito comum a gente ver isso aí, né? Infelizmente, mas é o que acontece. Bom, pessoal, maravilha. Mais um vídeo aí sobre ortopedia comportamental com a Isabela. A Isabela é psicóloga, sensacional, a formação em ortopedia, né? É o que você falou, acho que poucos no Brasil têm. E não se esqueça, tá, de se inscrever aqui no nosso canal e continuar vendo essa série que, para mim, eu acho que é espetacular, sobre os aspectos psicológicos, vamos dizer assim, os aspectos não técnicos da ortopedia, que para mim são os mais importantes. Tá bom? Um abraço, nos vemos no próximo vídeo.